Possesso. Terceira parte. Se um ser humano fosse possuído por um outro espírito, isto é, se um espírito estranho usasse temporariamente ou sempre o corpo que não lhe pertence para atuações grossomateriais e terrenas, teria esse mesmo corpo terreno em questão que executar tudo quanto acontece. Por conseguinte, arremessar coisas, bater, arranhar e destruir, ou aquilo que então se manifesta. Logo que alguém está possesso, o referido espírito estranho age sempre diretamente através daquele corpo terreno, com o qual se pôde ligar, do qual tomou posse em parte e se utiliza para seus fins. Disso surgiu, pois, a expressão possesso, porque um espírito estranho toma posse do corpo de um ser humano terreno, apodera-se dele para poder manejá-lo de maneira grosso-material e terrena. Reivindica a posse desse corpo terreno que lhe é estranho. E esse corpo é então por ele possuído, ou podemos dizer também ocupado. Instala-se nele, ocupa-o ou ocupou-o temporariamente. É bem natural que o processo da tomada de posse ocorra primeiramente nos cérebros. Tais seres humanos terrenos, aos quais isso acontece, são então designados como não normais espiritualmente ou como loucos, porque muitas vezes dois espíritos humanos diferentes estão brigando e lutando para se utilizarem dos cérebros. Expressam-se desse modo pensamentos, palavras e ações que se contradizem, irrompendo, não raro, em sequência desordenada e confusão incompreensível, porque se trata de dois espíritos diferentes que procuram imprimir o seu querer, o legítimo dono e o intruso. Isso causa, naturalmente, uma sobrecarga dos nervos cerebrais, que assim são literalmente sacudidos e agitados, e a pessoa que observa isso de fora só pode constatar, por essa razão, uma confusão do cérebro, embora o cérebro em si possa estar inteiramente sadio. É somente a luta e o choque dos dois espíritos diferentes que ocasionam a confusão. Também sucede aqui e acolá que um espírito humano estranho, ao tomar posse violenta de um corpo terreno, não se sirva apenas do cérebro, mas se arrogue ainda o direito de subjugar para as suas finalidades outras partes do corpo também, empurrando para fora aquela alma que é a dona legítima do corpo, só restando de posse da mesma uma pequena parte, que ele não pode roubar, sem colocar em perigo a vida desse corpo. Acontece então que em casos assim graves, surgem as vidas duplas de uma pessoa, já tantas vezes mencionadas em relatos e que tanta dor de cabeça deram aos cientistas, tendo levado até ao suicídio as pessoas atacadas, por desespero a respeito de sua maneira de ser. Mas também esses fenômenos encontram explicação segundo as leis da criação. Estão sempre rigorosamente ligados a bem determinadas condições, que têm de ocorrer preliminarmente em ambos os lados. O ser humano não fica à mercê
sem mais nem menos da penetração de um espírito estranho. Assim, por exemplo, terá de ser sempre indolente ou fraco o espírito de um tal ser humano, cujo corpo oferece a possibilidade de ser explorado dessa maneira por um espírito estranho, ficando à mercê dele mais ou menos, pois, do contrário, sua própria defesa natural devia ser bastante forte para impedir isso. Indolência ou fraqueza do espírito decorre sempre de culpa própria, mas isso não pode ser reconhecido pela humanidade. Tal contingência é outra vez uma consequência do predomínio do raciocínio, que constringe o espírito, encurrala-o e oprime-o. Portanto, a consequência do pecado hereditário, que descrevi exatamente em minha mensagem, com todos os seus maus efeitos, entre os quais se conta também a possibilidade de ficar possesso. Uma pessoa de espírito cansado pode, contudo, ser extraordinariamente viva no pensar, bem como no aprender, porque indolência de espírito nada tem a ver com raciocínio aguçado, conforme sabem os leitores de minha mensagem. Justamente o espírito de notáveis cientistas é muitas vezes fortissimamente preso à terra e restrito. Como expressão adequada para isso, poderia dizer-se impossibilitado de voar espiritualmente, porque dá uma melhor noção. O espírito de muitos grandes intelectuais cochila, em verdade, rumo já à morte espiritual, enquanto tal indivíduo na Terra é venerado sobremodo pelos seres humanos como um luminar especial. Por conseguinte, uma tal pessoa pode ser extraordinariamente viva e inteligente e, contudo, ter um espírito cansado, que deixa seu corpo terreno ser disputado parcialmente por outro espírito humano imaterial. Tornai-vos, portanto, seres humanos, mais sábios nas leis primordiais da criação de Deus, e podereis afastar de vós muitas desgraças. Livrai-vos da vossa vazia presunção de saber, que só traz obra fragmentária, mal aproveitável nas mínimas necessidades. Para reconhecer essas coisas, falta conhecimento à ciência atual, pois aquilo que a ciência até hoje ensina e quer saber prova de maneira clara e inequívoca que realmente ainda nada sabe da criação. Falta-lhe a grande conexão e, com isso, a imagem real do verdadeiro processo. Ela é míope, restrita, e passou ao lado de todas as grandes verdades. Mas está chegando um tempo novo, que também nisso fará surgir tudo novo. Não se pode, por conseguinte, suspeitar sempre de uma criança ou de um adulto quando desencadeiam coisas tais como o barulho e o arremesso de objetos materiais. O solo para tais causas é tão variado que somente em cada caso isoladamente e no devido local pode ser feita uma verificação por verdadeiros conhecedores. Com o que aqui foi dito, nem de longe estão esgotadas todas as possibilidades. Porém, uma coisa é certa: possessão está fora de cogitação nesse caso.
com pessoas que, através da irradiação momentânea de seu sangue, tornam possível tais efeitos de um espírito estranho preso à Terra, podem naturalmente ocorrer durante tais acontecimentos também convulsões do corpo, febre e até mesmo perda de consciência. Tudo isso, porém, ocorre apenas porque o espírito humano estranho se apodera das respectivas irradiações que o ajudam, arrebatando-as formalmente com violência do corpo terreno e acarretando assim perturbações na harmonia das irradiações normais do corpo, o que naturalmente se faz notar logo nesse corpo. Trata-se, porém, de fenômenos muito simples e que, com uma boa observação, podem de maneira fácil e lógica ser fundamentados, tão logo se saibam as verdadeiras conexões. Tagarelices inúteis e suposições a tal respeito nada adiantam. Só podem prejudicar esta ou aquela pessoa, que nada tem a ver com tudo isso. Portanto, acautelai-vos com as vossas palavras, seres humanos, porque também estas têm de puxar-vos para baixo, visto que tudo quanto é desnecessário perturba na criação, e tudo o que perturba tem de afundar segundo a lei da gravidade. Se, no entanto, falardes o que é verdadeiro e bom, então beneficiareis tudo e tornar-vos-eis, na luz das vossas palavras, mais leves e sereis elevados, porque também nisso correm e se entrelaçam fios, da mesma forma como no vosso pensar e atuar. E depois, não querendo mais falar a respeito de coisas inúteis, tornar-vos-eis mais calados, mais reservados, com o que se acumularão forças em vós que já designei como o poder do silêncio. Tornar-se-vos-á natural, tão logo vos habituardes a falar só o que é útil, conforme o ser humano deveria ter feito sempre desde o começo. Então, mal preencherá com suas conversas a terça parte daquele tempo que ainda hoje emprega com isso. Infelizmente, porém, prefere o falar leviano ao silêncio tão nobre, e com isso deixa-se arrastar cada vez mais em sentido descendente, segundo a lei da gravidade, que comprime para baixo tudo quanto é desnecessário na criação, deixando-o afundar como imprestável. Por conseguinte, atentai para vossas palavras, seres humanos. Não considereis tão levianamente o mal da irrefletida tagarelice.